Boa noite, gente. Começar o nosso segundo GT desse ano, GT Trauma e Memória e Interlocuções, que a gente está aqui com a Freda Endurski, muito felizes nessa descomemoração dos 60 anos do golpe empresarial, civil, militar. Bem no dia, né, Freda? Que bom que a gente está descomemorando juntos hoje, no Sim. momento de resistência. É. Deixa eu apresentar a Freda aqui para você, Universidade de Besançon, da França, onde também realizou seu mestrado. É doutora em Estudos da Linguagem pela Unicamp. Atuou como professora da URGS e atualmente já é aposentada, é professora convidada no PPG Letras da URGS. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu conheci a Freda e a Amelinha que a Amelinha teve no nosso GT do mês passado. Conheci lá em Tubarão, no sexto Marcas da Memória, que o pessoal fez lá, um evento incrível que tem todo ano. Se tiver esse ano, vão todos. Agradecer a Andrea da Altoé por ter apresentado vocês a nós. E vamos começar então, Freda, a palavra está contigo. Ah, antes disso, desculpa, gente. Antes disso, vamos passar o nosso teaser do museu. Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imaginem que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso.
Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Sim, passo a palavra à Freda. Bom, antes de começar, propriamente dito, eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de estar aqui, sobretudo porque eu vou falar sobre 1964 e os anos que se seguiram e fazer um contraponto com os nossos dias. E eu acho muito bom poder fazer isso no próprio dia 1º de abril, né? Ano em que fecham 60 anos que aconteceu o golpe da ditadura no Brasil. Eu queria, antes de abordar a minha questão, que está explicitada, né? O título da minha fala é Da demanda por anistia à sua recusa, movimentos entre esquecimento social e gesto de resgate da memória. Então, esse é o tema sobre o qual eu vou me deter. Porém, eu gostaria de fazer antes uma pequena reflexão semântica, né? Eu diria assim, aqui, os que se identificam em nossos dias com o golpe militar de 64 comemoram essa data, como fez ontem, por exemplo, o Hamilton Mourão. Já os que entendem que não foi uma revolução, mas uma ditadura, rememoram aquela quartelada que instalou uma ditadura cruel no Brasil. Então, nós temos aí, a gente poderia pensar em 2 pares. De um lado, comemorar, comemoração, e do outro lado, rememorar, rememoração. 2 pares de palavras que se relacionam com a memória e que até poderiam, desavisadamente, passar por sinônimos, pois ambos têm em comum o mesmo radical memorar, né? Que vem do latim memorare, lembrar. Apesar de sua etimologia comum, no entanto, essas palavras projetam sentidos diferentes em função dos prefixos que se uniram a este radical. Enquanto comemorar, em função da junção do prefixo com ao radical memorar, significa celebrar junto, rememorar, decorrente da adjunção do prefixo re ao mesmo radical, significa trazer novamente à memória, relembrar. 2 palavras muito próximas, com sentidos não idênticos. Comemoração implica celebrar acontecimentos, enquanto rememoração pressupõe recordar determinados fatos, trazê-los de volta à memória. As 2 palavras remetem ao mesmo tecido sócio-histórico da memória, mas delas recuperam sentidos diversos. Tomar os acontecimentos históricos, aqui em tela, como comemoração ou rememoração, à luz da teoria materialista da análise do discurso, na qual eu me inscrevo, implica refletir
sobre práticas afetadas por formações discursivas ideologicamente antagônicas, que projetam efeitos de sentido diametralmente opostos, os quais representam domínios de memória delimitados ideologicamente, pois, como nos diz Michel Pecheux, é a ideologia que fornece as evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado queiram dizer o que realmente dizem. Esse efeito de evidência determina diferentes formas de identificação, as quais levam o sujeito a práticas discursivas de comemoração ou rememoração. Vale dizer, o sujeito identifica-se ou desidentifica-se com a narrativa das casernas. E o grupo de pesquisa Memórias Impossíveis trouxe uma faceta a mais para esse contraponto, ao propor-se a marcar essa data com gestos de descomemoração. O prefixo des significa desfazer, e quando se justapõe a memorar, convida a desfazer as comemorações, desconstruir as narrativas que tentam mitificar a ditadura e ocultar o que de fato ocorreu em seus porões. Espero que as análises que vou fazer contribuam para as descomemorações que vocês estão realizando. Para tanto, convido vocês a acompanharem as reflexões que vão se seguir. O próximo slide, por favor. Após os acontecimentos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, surgiram campanhas e movimentos que clamam por interpretação. O que a campanha #SemAnistia evoca? O que o abaixo-assinado Anistia Nunca Mais, lançado pelo Manifesto Coletivo, recusa? O que subjaz a adesões individuais como anistia não, ou ainda não a anistia, que alguns perfis do WhatsApp estampam? Que efeitos de sentido esses sujeitos na contemporaneidade evocam e o que repudiam, já que todos vêm formulados negativamente? Em trabalho anterior, que foi o pós-fácil que eu escrevi para a segunda edição do livro A Fala dos Quartéis, que é a minha tese em forma de livro já, nesse trabalho anterior eu analisei a lei de anistia e seus efeitos de sentido, na conjuntura histórica de sua promulgação. Neste trabalho, retorno àquela lei para refletir sobre o modo como seus efeitos de sentido repercutem na atualidade. Tomo esses enunciados, hoje em circulação, como uma rede de formulações discursivas que faz ressoar marcas de uma memória que produz um novo processo de significação. Essas vozes, ao evocarem sentidos produzidos a partir da Lei de Anistia, promulgada em 1979 pelo então ditador General Figueiredo, produzem um duplo efeito de sentido. Por um lado, uma denúncia, cabendo questionar o que denunciam, decorrendo daí um segundo efeito de sentido, que toma a forma de um grito de alerta. Para refletir sobre essas diferentes temporalidades ocorridas em conjunturas diferentes, vou recuar aos últimos anos da ditadura militar no Brasil, com o propósito de cotejar os efeitos de sentido sobre anistia, durante a ditadura, com os processos de significação sobre anistia em nossos dias, para compreender, interpretar a atual campanha de recusa a uma eventual anistia
aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro de 2023. Durante os anos de chumbo, aqueles que se opunham à ditadura envolveram-se em diferentes formas de resistência. Em resposta, as forças de repressão da ditadura prenderam, torturaram, assassinaram muitos dos insurgentes. E para não deixar vestígios de seus crimes, inúmeros desses corpos serviciados foram desaparecidos. Em meados dos anos 70, surgiram diferentes movimentos na sociedade civil em prol da anistia aos presos políticos e aos exilados. Essa luta se travou dentro e fora do Brasil, consagrando-se pela demanda de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Próximo slide, por favor. E essa demanda, ela entrava em contraponto com a política de distensão lenta, gradual e segura proposta pelo ditador de plantão, o general Geisel. O movimento ganhou o apoio de entidades como OAB, ABI, CNBB. Após muita luta, muitos abaixo-assinados e manifestações, Figueiredo, que sucedeu a Geisel em 79, viu-se pressionado a conceder anistia. Em suas palavras, foi, cito, tão ampla quanto possível. E ao encaminhar o projeto de lei de anistia ao Congresso, Figueiredo afirmou ser, cito, a anistia um ato unilateral de poder, deixando claro que esse projeto não seria discutido com a sociedade civil. Nesse ponto, é preciso fazer duas ressalvas. Em primeiro lugar, o movimento pró-anistia, na década de 70 do século passado, foi uma bandeira de luta da sociedade civil, a qual foi apropriada pela ditadura, e esse movimento de apropriação apagou a história de lutas da resistência. Ou seja, a lei de anistia não pode ser entendida como uma benesse unilateral do ditador. Essa lei só foi promulgada porque houve pressão, denúncia e resistência por parte da sociedade civil. Em segundo lugar, a lei de anistia, por ter sido elaborada sem ouvir a sociedade civil, comporta inúmeras distorções. Por conseguinte, é preciso atravessar a espessura da linguagem com que essa lei foi tecida para observar os efeitos de sentido que a lei de anistia, assinada por Figueiredo, produziu e ainda produz. Para observar a opacidade que lhe é constitutiva, vou analisar seu artigo 1º, bem como seus 2 parágrafos. Vejamos inicialmente a formulação do caput desse artigo. Próximo slide, por favor. O artigo 1º é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, eu fiz uma leitura erradinha aqui, desculpem. Então, é concedida aos que cometeram crimes políticos ou conexos, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores e administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos dirigentes e representantes sindicais,
punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Para analisar esta sequência discursiva, esse artigo, eu vou fazer alguns recortes no interior dele, né? Então, slide seguinte, por favor. O primeiro recorte é período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Ao recuar a 1961, ano em que João Goulart assumiu a presidência da República, os legisladores tentaram produzir o efeito de sentido de que a anistia concedida era ampla. Mas qual o sentido dessa amplitude? Através dessa datação, houve um deslizamento de sentidos que conduziu de uma amplitude que abrangesse todos que se opuseram à ditadura para uma amplitude temporal, contemplando casos que ocorreram antes do golpe militar. Assim, desde o início desse artigo, os sentidos encontram-se em deriva, processo que ganha intensidade no recorte seguinte, que é a sequência discursiva 2. É concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos com estes. A formulação dessa sequência continua trabalhando discursivamente a produção do efeito de amplitude, simulando uma resposta à demanda de uma anistia ampla, geral e irrestrita. E esse trabalho do sentido sobre o sentido, como o entende Péchet, se fez através do funcionamento da ambiguidade linguística, a qual sustenta o equívoco discursivo dela decorrente. Essa ambiguidade é inerente ao pronome indefinido todos. A própria classificação desse pronome indefinido já deixa claro que a extensão de todos é indefinida. Todos não implica uma totalidade universal. Próximo slide, por favor. O legislador jogou com o que Péchet e Gadet entendem ser o equívoco. Cito: equívoco é o ponto em que o impossível linguístico vem aliar-se à contradição histórica. O ponto em que a língua atinge a história. Vale dizer, o ponto em que o real da língua se une ao real da história, daí decorrendo o equívoco discursivo que sustenta a contradição dessa formulação. Próximo slide, por favor. Trata-se, como adverte Péchet, de uma estratégia da diferença sob a unidade formal da língua, que culmina no discurso do direito. E é exatamente esse efeito de sentido de unidade formal decorrente de todos que deteve minha atenção inicialmente. O equívoco discursivo que se inscreve na formulação da segunda sequência, no entanto, ultrapassa todos, estendendo-se ao sintagma crimes políticos ou conexos a estes. O que poderiam ser esses crimes conexos aos crimes políticos? Seria plausível esperar que o parágrafo 1º deste artigo esclarecesse esta questão. No entanto, este não é o caso, e essa vaguidade semântica segue seu curso, como é possível observar a seguir na terceira sequência discursiva. Próximo slide, por favor. Essa terceira sequência traz o parágrafo 1º. Consideram-se conexos, para efeito desse artigo,
todos os crimes de qualquer natureza correlacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política. A função de um parágrafo em um texto legal é a de esclarecer o que o artigo dispõe. No caso em tela, o que seriam crimes conexos. Observando a formulação desse primeiro parágrafo, percebe-se que crimes conexos são escritos como crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Ou seja, essa descrição, crimes de qualquer natureza praticados por motivação política, é tautológica e, por conseguinte, continua genérica e vaga. Em função disso, poder-se entender que tais crimes conexos estavam sendo imputados aos que resistiram à ditadura. Mas a pergunta que cabe nesse passo é: será mesmo a eles que o texto legal se refere? Frente a essa falta de clareza, cabe observar melhor essa sequência discursiva 3, pois sua formulação se apresenta descrita, mas permanece discursivamente indeterminada, já que não explicita o que possam ser os tais crimes conexos de qualquer natureza praticados por motivação política. Esse é o ponto em que se produz a indeterminação discursiva dos sentidos, atingindo o real da língua, tornando-se imperativo examinar o trabalho dos sentidos sobre os sentidos, que introduz nesse parágrafo um jogo de diferenças, alterações, contradições. Acrescente-se ainda o jogo entre visibilidade linguística e invisibilidade semântica. Vejamos, pois, o funcionamento discursivo dessa sequência. Nessa sequência é produzida uma torção discursiva que abre espaço para o engodo legal, pois tais crimes conexos que o parágrafo primeiro deveria especificar, não só não especifica, como obscurece o que sejam e, sobretudo, apaga quem os praticou, indeterminando discursivamente sua formulação e deixando essas tipificações ocultas em uma dobradura semântica do texto legal. Essa torção discursiva, introduzida pelo sintagma crimes conexos de qualquer natureza, produziu uma dupla indeterminação discursiva: a da natureza de tais crimes e a referência a quem os cometeu. Essa dupla opacificação sustenta a torção discursiva. Houve um deslizamento daqueles que resistiram e seus crimes políticos aos agentes da repressão e seus crimes de tortura e morte, sem nunca terem sido nomeados, nem seus crimes terem sido especificados. De modo que os torturadores foram anistiados com base na manipulação semântica da língua jurídica. Não esqueçamos das palavras de Figueiredo: a anistia será suficientemente ampla. E, de fato, foi, pois crimes como tortura, estupro, assassinato, desaparecimento de corpos foram introduzidos subrepticiamente e sem nomeação a relação de crimes atribuídos aos que resistiram à ditadura através de conexos. Essa é a natureza da torção discursiva: reunir crimes políticos e crimes contra a humanidade no mesmo parágrafo, tornando-os equivalentes. Decorre dessa torção discursiva o efeito de sentido
de que crimes contra a humanidade equiparam-se juridicamente a crimes políticos, já que foram praticados por motivação política. Eis aí o real da língua afetando o real da história. Trago a seguir um último recorte. Trata-se do parágrafo 2º deste artigo 1º, que eu sinalizo como sequência discursiva 4 a seguir. Próximo slide. Esse parágrafo 2º determina da seguinte forma, está explicitado da seguinte forma: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Chama atenção nesta sequência, neste parágrafo 2º, a súbita clareza de linguagem com que foi formulado. Toda opacidade que se faz presente nas 3 sequências discursivas anteriores repentinamente se dissipa e sua formulação ganha clareza cristalina para apontar quem não seria anistiado. Então, à luz dessa sequência discursiva 4, retoma a reflexão sobre torção discursiva, iniciada mais acima, a partir de crimes conexos, porém, englobando agora tanto crimes conexos quanto o pronome indefinido todos. Essa torção se dá no ponto preciso em que o real da língua atinge o real da história, através do pronome indefinido todos, que ganhou, no texto legal, uma amplitude insuspeitável, por um lado, e inaceitável, por outro. Essa amplitude introduz o impossível de simbolizar, que, no entanto, é apreendido pelo viés da contradição que produz. Enquanto nem todos os que se insurgiram puderam ser contemplados pela lei de anistia, portanto, não cabem no todos, como pode-se ler na sequência discursiva 4, os agentes da repressão dela se beneficiaram pelo viés de crimes conexos. Esse impossível de dizer, mas já dizendo, afeta o real da história, produzindo profundas contradições. Pelo viés dessa torção discursiva, torturadores e assassinos tornaram-se vítimas dos torturados. Essas formulações, mergulhadas no equívoco discursivo, produziram um manto espesso e obscuro que possibilitou a lei de anistia produzir outra torção discursiva, plena de novas contradições. A lei de anistia passou de instrumento de pacificação a instrumento de impunidade. Vale dizer, os crimes políticos se esses crimes não tivessem sido praticados, não teria havido tortura e morte. Assim, os que cometeram crimes políticos foram os únicos responsáveis pelas torturas que sofreram. Esse é o efeito de sentido perverso que essa torção discursiva introduziu na lei de anistia através do sintagma crimes conexos. Como alerta Pechet, slide seguinte, por favor. A língua da ideologia jurídica permite conduzir a luta de classes sob a aparência da paz social. Ao longo das análises que eu trouxe aqui, vimos a linguagem jurídica em pleno funcionamento ideológico, produzindo torções discursivas que sustentaram divisões contraditórias na distribuição dos direitos que a lei de anistia concedeu. Embora saibamos que o real é o impossível de ser simbolizado, Pechet nos alerta que, cito, a gente se depara com ele
dá de encontro com ele, o encontra. Como procurei analisar, é possível dar de encontro com o real praticando uma leitura sintomática, através da qual é possível fazer, cito, fazer trabalhar o real da história como uma contradição da qual o impossível não seria fora-cluído. Seja pelo viés de funcionamentos linguísticos, como a ambiguidade, seja através de funcionamentos discursivos, como torções discursivas, que manipulam as referências, inscrevendo no real da língua os equívocos discursivos e as contradições de um determinado discurso, como este aqui em análise. Cabe ainda um questionamento. Essas distorções e contradições foram percebidas à época? Certamente algumas delas foram discutidas por deputados da então oposição, o MDB, mas eles não conseguiram reverter as contradições do texto legal. Diria que a aceitação daquelas terríveis contradições foram o preço pago para que muitos fossem anistiados. Movimentos pró-anistia também protestaram, como pode-se perceber por um dos cartazes que circularam e sobre o qual passo a me deter a seguir no próximo slide. Eu vou tomar os enunciados, não está muito claro, né? Vocês vão ter que confiar na minha palavra, porque não está muito claro aí. Eu vou tomar, então, as demandas que foram formuladas ali, neste cartaz, e com elas fazer 3 diferentes montagens discursivas. Na primeira delas, que eu estou chamando de sequência discursiva número 5, próximo slide, por favor, se encontra o enunciado que dá título ao cartaz e os 2 enunciados seguintes. E na sequência discursiva 6, o último enunciado. Então, aqui nesse slide, é possível ver aqueles enunciados que não estão claros lá no cartaz. Sequência 5, não queremos liberdade pela metade, pela libertação imediata dos presos políticos, pela volta de todos os exilados. E, na sequência 6, pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Examinando a sequência 5, que é constituída por aqueles 3 primeiros enunciados, percebe-se que o movimento pró-anistia retomou a pauta de suas reivindicações, atualizando-a à luz do artigo 1º da Lei de Anistia e de seu parágrafo 2º. Esses enunciados discursivos contestam as exclusões feitas e denunciam que a anistia concedida não foi ampla nem geral e muito menos irrestrita. Já a sequência discursiva 6 traz uma nova demanda, indicando que os movimentos pela anistia estavam cientes das mortes ocorridas nos porões da ditadura. Chama atenção, contudo, que nenhum desses enunciados faz referência aos crimes conexos. Em função disso, levanto 2 hipóteses. As torções discursivas teriam passado desapercebidas? Ou naquele momento importava, com urgência, liberar os presos políticos e deixar para mais tarde a revisão da lei no que concerne aos ditos crimes conexos? Pesquisei vestígios desse silêncio em torno dos crimes conexos e localizei, num sítio chamado Armazém Memória, o cartaz que segue. Por favor, o slide seguinte. Esse segundo cartaz
é assinado pelo movimento Juventude Revolução. Examinando o rodapé desse cartaz, percebe-se a palavra Facebook, o que indica tratar-se de um movimento mais recente, provavelmente contemporâneo à Comissão Nacional da Verdade. Neste cartaz, há um enunciado que desejo contrastar com o enunciado que constitui a sequência discursiva 6. Para tanto, trago uma montagem que eu vou chamar de sequência discursiva 7, na qual reuni o enunciado discursivo que trazia a nova demanda do movimento pró-anistia, de 79, e a demanda do movimento Juventude e Revolução. Por favor, o próximo slide. Então, aí está. Pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos, que é do movimento pró-anistia de 79, e pela punição dos crimes da ditadura, que é desse novo movimento Juventude e Revolução. O exame dessa sequência discursiva 7 indica que ambos os movimentos contestaram os tais crimes conexos, mas o fizeram sem nunca nomeá-los enquanto crimes conexos. Em um gesto político de resistência, recusaram-se a repetir o equívoco discursivo inscrito no texto legal. Em seu lugar, o reescreveram, como pode-se observar na sequência discursiva 7. Por outro lado, comparando as duas formulações reunidas nessa sequência 7, percebe-se que elas indicam posições sujeitos diferentes, porque tomadas em conjunturas diversas. Enquanto o movimento pró-anistia solicitava o esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos, deixando subentendido que ocorreram assassinatos, o movimento Juventude e Revolução pede a punição dos crimes da ditadura. Ou seja, o movimento Juventude e Revolução reescreveu a demanda do movimento pró-anistia. Essa reescrita faz toda a diferença, pois sabem o que ocorreu e exigem diretamente a punição dos criminosos. Esse é o ponto nodal em que a língua desfaz a torção discursiva inscrita na letra da lei. Vimos como essa torção discursiva foi construída pelo legislador e agora pode-se observar como a resistência a desconstruiu, não repetindo aquele equívoco discursivo. Próximo slide, por favor. Nos anos que se sucederam à ditadura, ocorreram várias tentativas de revisar a lei de anistia, e todas fracassaram, pois sempre esbarraram na resistência de algum membro do Supremo Tribunal Federal, e sempre com a mesma justificativa. A anistia foi perdão para todos, e visou a pacificação de todos os envolvidos. Assim procedendo, o STF, à época, blindou as Forças Armadas. E no vácuo de uma transição jurídica, que não se realizou, foi se instituindo uma política estatal do esquecimento, a qual produziu um outro tipo de impunidade. Não existe nenhuma lei que coíba e criminalize elogios à tortura e homenagem a torturadores, como Bolsonaro fez quando ele votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, da mesma forma que abriu espaço para a denegação dos crimes da ditadura, hoje em curso no país. De tudo quanto precede, considero que a não responsabilização das Forças Armadas pelos crimes praticados nos porões da ditadura abriu o caminho às diversas intentonas de golpe realizadas ao longo dos 4 anos do governo anterior,
e que culminaram na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. E a campanha atual contra a anistia apresenta-se como um gesto político de resistência, produzido para romper com o efeito de impunidade e de silêncio que a política estatal do esquecimento instaurou no Brasil. Para romper com a política estatal do esquecimento e a denegação dos crimes praticados nos porões da ditadura, impõe-se um movimento inverso, revestido da força de uma intervenção política, que instaure uma permanente política da memória. Hoje, a sociedade civil não clama mais por anistia. Ao contrário, hoje, essas vozes ressoam como um mantra. Sem anistia, não há anistia, anistia não, anistia nunca mais. E seu efeito de sentido é um grito de alerta. Cuidado com esses pedidos atuais de anistia. Anistia é uma armadilha que protege os que sonham com a volta da ditadura militar e seu AI-5 de má memória. Esses gritos denunciam um efeito cicatriz, marcando corpos e mentes das vítimas da ditadura, e que uma parcela significativa do corpo social carrega atualmente. Marcas da memória. Para entender esse movimento dos sujeitos pelos sentidos de anistia em nossos dias, precisamos entender que há dois processos de significação em delimitação recíproca em circulação. Por um lado, há um regime de repetibilidade que se sustenta no deslizamento que conduz de pacificação à impunidade. Mas pacificação em nossos dias, além de fazer ressoar impunidade, também produz o efeito de sentido de manutenção dos mesmos pressupostos ideológicos que conduzem ao continuismo dos privilégios das classes dominantes de direita e extrema-direita. Sobretudo, quando é sabido que o senador General Mourão, vice-presidente do governo anterior, encaminhou, através do PL 5064, a proposta para anistiar os acusados e condenados em razão das, aspas, manifestações ocorridas em Brasília, novamente, aspas, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Fato que os chargistas Leandro Assis e Priscila Oliveira captam tão bem na charge publicada na Folha no dia 13 de março deste ano. Próximo slide, por favor. O governo teve um fim melancólico, tínhamos que ter admitido a derrota, perdemos. Pronto. Agora podemos falar de anistia para golpistas? Eu diria que essa dupla de chargistas sintetiza esse movimento pró-anistia. Essas considerações finais, né, e não é hora de iniciar uma nova análise, né? Apenas destaco os termos que eu coloquei entre aspas antes, manifestações na praça, né? Como sugestão para uma leitura sintomática, para observar o real da língua, novamente afetando o real da história, expondo a contradição que não cessa de se inscrever, facultando que nos deparemos com o real. Tentativas como esse projeto 5064 só reforçam o repúdio à campanha contra a anistia hoje em curso entre nós. Por outro lado, está em circulação um outro processo de significação, impulsionado por um sujeito que, ao gritar anistia não, busca romper
esse processo virtuoso de repetição, para que haja apuração dos fatos ocorridos, não só em 8 de janeiro de 23, mas durante os 4 anos do desgoverno anterior, com julgamento e punição de todas suas tentativas de golpe e autogolpe, assim como os atos criminosos praticados durante a pandemia. Clamam igualmente por justiça tantas mortes que têm permanecido sem solução. À medida que se pratica uma escuta discursiva e a consequente leitura sintomática desse movimento contra a anistia, percebe-se que ele se desdobra em muitas camadas de significação, deixando entrever diferentes tomadas de posição que estão em curso. Trata-se de 2 processos discursivos inscritos em campos ideológicos antagônicos. Por um lado, uma série histórica apreendida em sua dispersão temporal, nela encontra-se a marca da impunidade, a qual produz sequelas que vão muito além do perdão aos crimes da ditadura, pois visa controlar os sentidos que circulam e os que irão se inscrever na memória histórica. E, por outro lado, uma nova série histórica encontra-se em formação. Nesse processo discursivo de recusa à anistia, percebe-se a produção de um deslizamento de sentidos que se faz no movimento entre o retorno da memória e sua reorganização, sentidos que a memória social recupera para deles se afastar. Esses movimentos rompem com a rede de formulações já sedimentada e inauguram uma nova rede de formulações. Anistia não, não anistia, anistia nunca mais. Essa rede se constitui em um acontecimento discursivo que vai se desdobrando e desenhando uma política da memória, em contraposição à política estatal do esquecimento. Em qualquer um dos 2 casos de que aqui me ocupei, seja o golpe de 1º de abril de 64, seja a intentona de golpe de 8 de janeiro de 23, não cabe anistia nem esquecimento. Como nos ensina Péchet, a memória, cito, é necessariamente um espaço móvel de divisões, disjunções, deslocamentos, de retomadas e de conflitos e de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos. E se assim é, cabe-nos praticar o dever de memória, para que o esquecimento social, ora em curso, não se instaure, não dê espaço para a desmemória. Compete-nos rememorar, denunciar, descomemorar, para não esquecer. Próximo slide, por favor. Vamos começar a conversa, pessoal. Está aberta a roda de conversa. Bom, Freda, vou só abrir aqui. Eu acho que meu nome, acho de todos estão aqui, que agradecer essa anatomia da lei, né? É uma anatomia no detalhe. A gente, enfim, que eu acho que tem muitos detalhes que tu trouxesse que foi, eu acho, muito importante para a gente lembrar, e o quanto que o real da língua acaba tendo uma materialidade no real da vida. E eu só queria lembrar assim, algo que está dito na tua fala, mas só para poder sublinhar esse ponto, que é muito surpreendente, que a gente ouve assim na fala de muitas pessoas, tanto de políticos e militares, mas da população civil, essa posição de não acontecido, né? Uhum. É muito curioso. Eu fiquei pensando isso, né? Porque até, vamos dizer assim, nem tanto, claro, tem a coisa da punição, da lei, mas como não houve o reconhecimento, vamos dizer assim, se tivesse havido um reconhecimento e mesmo assim
né, por essa maneira espúria, uma anistia, mas nem isso houve, né? Ou seja, Não. e o quanto, não sei o que a gente poderia pensar, o quanto isso gera ainda um discurso, uma posição, às vezes muito convicta de não acontecido, né? Como se isso fosse uma invenção. E eu fiquei pensando, né, em alguns outros processos históricos, assim, por exemplo, na África do Sul, onde se passou ao largo da questão punitiva, mas que houve ali, né, para uma pacificação de ambos os lados, né, um reconhecimento explícito dos crimes cometidos, já houve um destino diferente também, né? Sim, sim. Efetivamente ali se pode pensar numa pacificação. Acho muito rico, muito precioso, né? O quanto tu nos mostras, né? Assim, do ponto de vista histórico, né? Que não é, vamos dizer assim, que a palavra ali não nomeada tem um efeito violento, né? Na vida efetiva de todos nós. E só um último detalhe, como uma figura que, como tu evocou ali a questão, eu achei muito legal, assim, né? Como que não existe na lei uma punição para quem celebra a tortura, que assim, nem isso. Eu estava revendo agora há pouco tempo o discurso que a Marielle fez, o último discurso dela na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, né? Ela foi assassinada 6 dias depois. E não sei se as pessoas têm presente, alguém na tribuna gritou Viva a Ustra, né? Ou seja, essa replicação, né, se replica, né, justamente essa posição, porque justamente isso que tu falou, né, não tem nada que barre, né, esse tipo de Não. posição. É isso, só estou trazendo aqui para esse elemento aí, te agradecendo muito, acho que foi uma preciosidade, assim, muito, muito grande, e dá vontade de a gente voltar a esses textos, né, e poder repensá-los. Hum. Eu estava pensando no que tu estavas dizendo. Eu entendo que o que faltou, e é grave o que faltou, que foi a transição jurídica, né? É porque não houve transição jurídica que não há uma lei que puna, né? Nada impede que alguém levante a voz e grite Viva a Ustra. Eu entendo isso, que se tivesse havido uma transição jurídica, teria havido imputação de crime a quem torturou e tudo mais seria uma decorrência, né? E justamente por isso é que eu acho que a gente pôde presenciar nos últimos 4 anos do governo anterior tudo que nós presenciamos, né? De tentativas de desestabilizar sob a alegação de que estava falando dentro das 4 linhas da Constituição, como se estivéssemos diante de um campo de futebol, né, com 4 linhas bem delimitadas. E eu diria que, à medida que se ataca a Constituição, ao mesmo tempo se tenta golpes, como em 8 de janeiro, para não falar nos anteriores, e tudo isso tem a ver com a falta de transição jurídica e que permite que essas coisas... Por isso que eu acho muito importante que agora haja condenações, né? E não os coitados, aqueles vestidos de verde e amarelo, mas os graduados, né? Porque eles ficam na sombra, na berlinda, e se eles não forem condenados, a gente está sujeito a, dentro de 4 anos ou 8, uma nova tentativa. Enfim. Tem uma fala aqui do Erasmo Ferreira, vou ler aqui. Boa noite, colegas. Que fala urgente. Professora Freda, em que medidas políticas de reparação desse passado latente podem esburacar a memória forjada da ditadura militar e fortalecer as políticas contra o trabalho político e ideológico de esquecimento da memória?
Eu acho que algumas dessas medidas devem ser tomadas pelo poder maior, né? Pelo poder federal. Eu sei que tenta-se novamente, pensa-se novamente em discutir a lei de anistia, né? Não sei se isso vai chegar a um bom termo ou não, mas tenho ouvido que parece que há esse desejo novamente de discutir. Eu não creio que isso vá acontecer outra vez, mas para responder a que medidas, a minha resposta estaria mais ou menos embutida no que eu disse para o Edson há pouco. Eu creio que tentativas de golpe precisam ser punidas rigorosamente. Essa é a melhor forma de prevenir e talvez abrir um espaço para que a memória possa novamente a ser restaurada. Eu acho que existem esforços bem grandes da sociedade civil, de movimentos, mas existe também uma série de questões que impedem que isso ande, né? Tipo, um certo temor de afrontar os militares. E isto, eu diria, vai contra as medidas para restaurar a memória, né? Não há silêncio que possa ser benéfico. A história deve ser olhada, examinada e discutida. E nós devemos conhecer nossa história e não apagar essa história. Não sei se eu respondi acho que é Erasmo o nome dele, né? O Erasmo. É. Deixa eu aproveitar também para dizer do efeito psíquico que tem sobre as vítimas não ter o reconhecimento dos crimes, né? Os suicídios, os adoecimentos, aquelas mortes misteriosas com doenças autoimunes, Uhum, né? E uhum. tudo isso que acontece quando não tem o reconhecimento e se deixa a É. pessoa à deriva, solta, isolada, como se ela fosse louca, né? O efeito próprio do desmentido. Só para Uhum. deixar marcado Sim, também o que a gente está falando aqui. eu acho que tu tá certa, né? Porque essa é uma faceta que a gente não tem muito conhecimento, né? Talvez os consultórios tenham essa visão, né? Mas aqui fora, eu, por exemplo, não sei muito sobre isso, mas posso pressupor que isso exista, né? Da mesma forma como vejo que algumas pessoas que se recusam a discutir, a falar, por tensão, porque não foram reconhecidos no seu sofrimento, né? Nós vimos isso muito no Clínicas do Testemunho, né? Uhum. Agora vou passar a palavra para o Jaime Betts. Boa noite. Freda, Gente, muito obrigado pela clareza da tua exposição, análise dos textos da lei da anistia e as suas implicações. Eu gostaria que pudesses retomar uma citação que colocaste do Pechet, onde ele diz que a ideologia jurídica, o discurso da ideologia jurídica, faz com que pareça como paz social aquilo que, na verdade, é luta de classe. uhum. Isso permeia todo esse texto e até a motivação do golpe militar, né? Sim. Os bastidores do golpe. E, em segundo lugar, um comentário em relação à clínica do testemunho e que me chamou muito a atenção depois, que no próprio Clínicas do Testemunho, nas suas edições, nós não chegamos a abordar de forma mais explícita
a repressão que a ditadura exerceu sobre os movimentos negros durante o período da ditadura, Hum. como um dos polos, né, da repressão racial que o movimento negro também protestava em relação às condições em que eram submetidas durante a ditadura. Enfim, só esses dois pontos, se pudesses comentar a citação do Peixeira. Então, eu gosto muito dessa citação dele, porque ele levanta uma questão importante. Normalmente a gente olha para uma lei e tem a sensação de que ela vem para organizar uma determinada situação, né? Mas aí ele vai apontar, botar o dedo na ferida, no meu entendimento, ao dizer que, ao falar em paz, ela está, na verdade, encobrindo a luta de classe que está por trás daquela discussão. E a discussão que está em curso hoje é exatamente isso. Essa questão de que, de um lado, tem um grupo que pede anistia e que, logo depois dos eventos de janeiro do ano passado, o Mourão entrou com esse projeto de lei pedindo anistia, por um lado, e, por outro lado, as pessoas dizendo não anistia, anistia não, ou seja, há uma discussão que não é nada pacífica, né? Há uma luta de classes aí. E no meu entendimento, se for aprovado esse projeto de lei, novamente a gente vai embarcar naquela ilusão de pacificação. Não dá mais para falar em punição, porque há uma lei de anistia. A pacificação é para todos. Então, eu acho que nós não podemos embarcar nisso, e isto é que é, para mim, a grande luta de classes nesse momento. No meu entendimento, neste momento, se a gente pudesse pegar um ponto para simbolizar a luta de classes, este seria um ponto fulcral, né? Seria necessário pensar que não é esse o único ponto, né? Mas nesse momento em que eu vejo essas duas vozes, esses dois processos de significação em embate, eles mostram, de um lado, aqueles que defendem a volta da ditadura, e, do outro lado, aqueles que dizem não à ditadura, né? Então, não sei se eu te respondi, Jaime, mas eu vejo isso. Talvez tu esperasse alguma outra coisa de mim, não sei. Então, obrigado, Freda. De nada. Mais alguém, gente? Oi? Mais alguém quer comentar? Posso? Vai lá. Você tem mais alguém inscrito, não? Só a Vanessa, mas tu falou antes, então é tu, depois a Vanessa. Não, é muito rápido, sim. Eu acho que vale a pena evocar, nem sei se é o caso de a gente entrar nesse ponto, mas talvez seja, né, que há uma perturbação, um incômodo grande, né, que sentimos aí há alguns dias em função da posição, né, do governo federal e do Sim. Lula, particularmente. Nem se trata de recuperar, mas simplesmente um ato de memória, assim, né? Quer dizer, e isso de alguma maneira criou ali um tensionamento, né? A gente sabe que ia ter esse slogan do Ministério lá dos Direitos Humanos, que sem memória não há futuro, né? Já estava Uhum. tudo pronto. Sim. Isso é algo chocante, assim, né? Ou seja, para um pouco entender como que isso acontece numa data redonda, nos 60 anos, em que isso nos mostra que nós estamos, né? Isso que tu fala, muito aquém, assim, talvez, de dar o passo seguinte, né? Porque se não se pode nem evocar,
né? Claro que isso, enfim, eu acho que as pessoas estão se manifestando, mas como não é a nível de uma voz de Estado, né, isso acaba tendo um outro tipo de efeito, como a gente sabe há muito tempo, sem tantas consequências, né, do ponto de vista aí talvez da lógica discursiva, né, Freda, que Não, tu mas tão bem colocaste aí. eu acho que tu tens toda a razão, porque, por um lado, com a lei de anistia, buscou-se produzir exatamente esse silêncio. Não se fala mais nisso, e esse silêncio oportunizou a que, daqui a pouco, começasse a surgir uma narrativa paralela, onde nada daquilo, não houve tortura, não houve mortes, não houve porão, nós viemos para salvar a nação, para criar desenvolvimento. Eu lembro muito bem da mensagem feita ano passado para as Forças Armadas, era nesse tom, assim, né? Uma maravilha tudo aquilo que aconteceu naqueles 20 anos. Bom, isso dá-se, então, no meu entendimento, se forma uma, como é que eu vou dizer, uma política de silêncio. E essa política de silêncio vai gerando que ninguém mais discute, as escolas não trabalham direito isto, e como resultado, dá-se a criação de um esquecimento social. Hoje, muita gente não sabe o que aconteceu naquele período. E se não é a escola para dizer o que aconteceu, tu não tens quem venha dizer, a não ser que a pessoa seja muito esperta e vá sozinha buscar. Senão, não há uma formação para pensar isso, né? Então, eu acho que esse silêncio é terrível. E a decisão do Lula de não afrontar os militares neste momento, pedindo silêncio em torno de todos os projetos que eles estavam desenvolvendo, foi muito ruim. Foi péssimo, aliás. Mas ontem eu fiquei ligadona nos jornais, de um modo geral, e eu acho que 8 ministros se manifestaram, seja por artigos, seja por mensagens nas suas redes, se manifestaram. Mas não é a mesma coisa, né, Edson? Uma coisa é se manifestar como pessoa e outra coisa é uma palavra oficial, solenidade que marque alguma coisa mais formal. E isso não é bom para quem quer que haja um restauro da verdade, né? Dos fatos ocorridos. Vanessa, Oi, boa noite, pessoal. Não, só me lembrei de um ponto do testemunho da Melinha, no mês passado, que tem muito a ver, né, com isso que está sendo discutido, né, em que ela diz que uma sociedade traumatizada, ou ela lembra isso, né, ela tende a perder a perspectiva, né, uma sociedade que não consegue planejar, que não consegue sonhar, né, e que tende a perder as esperanças, né. Então, trazer essa dimensão também da discussão de algo que interdita também, né, esse movimento em direção à memória, Uhum. né? Tem Sim. algo aí também que opera, né? De uma forma... Eu acho que tu tens razão de trazer essa questão, bem como há pouco o Jaime trouxe a questão de que movimentos de negros que foram perseguidos, não é? E aí eu fico pensando, hoje, a polícia que está aí em ação, essa polícia tem práticas que discrimina se o camarada que é colocado ali para responder é branco ou preto, né? Atitudes diferentes de acordo com a
a etnia dessa pessoa. E, além disso, os processos de tortura estão muito dentro das práticas da polícia atual, né? Então, tu pode ver, de repente, um camarada sendo enfiado num porta-malas de um carro e ali solta gás e o camarada é asfixiado ali, como a gente assistiu em imagens na TV. Isso é terrível, né? Assistir uma coisa dessas. Uma execução pública, né? Da mesma forma como de vez em quando alguém some, né? Até hoje ninguém sabe onde foi parar Amarildo, por exemplo, né? Ou a pessoa é morta, que nem Marielle, e levaram 6 anos para finalmente começar a chegar perto dos primeiros da fila, mas que certamente não são os únicos, tem gente maior ainda por trás. Então, eu acho que é uma sociedade que fica, sim, sem perspectiva diante de fatos dessa natureza, né? Eu não tenho ideia, eu acho que esse é um estudo que deveria ser feito, sabe? Para a gente ter uma noção de que forma uma sociedade que não se passa a limpo, de que forma essa sociedade projeta sobre os seus cidadãos algumas sequelas, né? Algumas talvez muito fortes. Mas eu acho que esse seria um estudo a ser feito, né? Eu não tenho ideia disso, mas é interessante levantar esse ponto. Talvez ficando aí no ar para alguém querer pesquisar. O Paulo Slomp colocou algumas imagens aqui no chat. Quer falar, Paulo? Não? Apenas para comunicar, divulgar a atividade que a gente fez hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali na Faculdade de Educação, no pátio. É uma atividade que tem ligação também com uma escultura, um monumento que foi colocado em 2019, também nesse mesmo local. Então, para dizer, a promoção é do Sindicato dos Servidores, Professores e Técnicos, o DCE, a Associação dos Pós-Graduandos, várias entidades da universidade. Obrigado. E a Marilena Silveira escreveu: Muito obrigada, Freda. Tuas reflexões colaboram demais para compreendermos ainda mais o desmentido e o silenciamento em relação às violências ditatoriais. Mais alguém, pessoal? Estamos chegando ao fim, mas também já vou aproveitar esse silêncio para dizer que o evento vai ficar no YouTube, assim como todos os nossos eventos estão no nosso canal do YouTube. O testemunho da Melinha no mês passado foi brutal, mas muito Eu vou procurar. impressionante. Ela Eu gostei falou. muito de conhecer a Melinha lá naquele evento. Eu não conhecia ela pessoalmente. Foi muito bom conversar com ela. Freda, e ela trouxe nessa fala dela para gente aqui um recorte de gênero impressionante, né? A questão do ser mulher sob tortura, dos estupros, que também eram desmentidos na própria esquerda, né? A questão de amamentar, enfim, a gente também tem a nossa exposição do Cativeiro Sem Fim sobre o sequestro de bebês, crianças e adolescentes pelos militares, né? Vocês podem entrar no nosso site, no nosso museu.
Acho que é isso, né, Eu só pessoal? queria, Maíra, eu só queria aproveitar, né, e, enfim, muito importante a gente estar no 1º de abril, quer dizer, nós aqui, né, um grupo de pessoas podendo falar sobre isso, e lembrar que muito proximamente vai sair um número do Correio da Poa, que nós, enfim, estamos organizando aí pelo museu, para tocar nesses temas dos 60 anos do golpe. Então, nós não vamos desistir, né? Continuaremos aí os 60, 70, 80, enquanto der, né? Porque eu acho que, como tu lembrasse, né, Freda, eu acho que isso está muito claro, e não só para o vertente da psicanálise, mas esse chavão, esse slogan, né, que sem memória não há futuro, isso a gente realmente tem que Fundamental, né? insistir nessa tecla, porque é exatamente isso, né? Obrigado. Imagino. Foi E só, muito bom estar aqui. só para terminar também, a Andréia Duarte, professora da Universidade de Passo Fundo, disse, que maravilha, os vídeos no YouTube, queria agradecer a acolhida, foi muito importante participar e apresentar aos alunos o trabalho que vocês têm feito. O que eu falei? Não falei Santo Ângelo? Desculpa, gente, é Santo Ângelo. Então tá, Freda, muito obrigada. Esse texto da Freda vai estar também, vai virar livro, né, Freda? Vai virar um capítulo de livro É, do Marcas da Memória. Depois a gente pode fazer uma fazer um chamada link, uma no, coisa assim, né? uma chamada aqui no nas nossas É, redes. é. E, e eu vou pensar naquilo que eu te falei. Mas eu não sei, vou tentar, viu, Maíra? Aí depois tu vê, tá? Eu Então, vejo e tu vês. então tá, gente. Semana que vem, não. Mês que vem tem mais. Aí a gente vai estar com a Cristina Pozobon, mas vejam as nossas redes que a gente manda direitinho as datas. Muito obrigada. Obrigada, É. foi muito Boa bom estar noite. com vocês Boa nesse noite, dia. gente. Boa noite.